Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos discutir o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e o meu convidado de hoje é fotógrafo de moda. Bem-vindo, Frederico. Olá, Cláudia. Olá, obrigada por aceitar estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Começamos a rúbrica muito bem calçados, em primeiro lugar. Acho que sim. E depois também... seja. E com um par de sapatos que é simbólico para ti. Que sapatos são estes? Olha, são os ténis do Costa. Deve ser pai da primeira coleção dele ou assim. E eu tenho uma coleção grande de ténis portugueses. É um dos pares que eu tenho guardados, que eu usei numa fase engraçada da minha vida. Passava muito tempo em Paris e então estão guardados porque estavam... Tenho vários ténis guardados de várias fases e esta tenho desde a adolescência. E esta tenho dessa minha fase mais maluca de Paris e estão lá guardados e guardo com muito carinho. E tenho vários pares do Hugo. Os sapatos têm esta capacidade também de guardar quase memórias, não é? E fazer parte de alguns momentos da nossa vida. Sim, sem dúvida. Frederico, como é que começa a tua carreira na moda? Como é que começas a ser fotógrafo de moda? Eu comecei como fotojornalista, não é? A fazer uns trabalhos para a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e a fotografar a viagem medieval e essas coisas. Depois comecei a ganhar uns prémios, mas também foi tudo muito rápido, ou seja, as datas sobrepõem-se, não é assim uma coisa muito clara, porque foi tudo assim meio enrolado. E depois fiz um trabalho com o António Ferreira num filme que ele fez, isso levou-me a trabalhar com a Ed Empresa em Lisboa, mais ou menos na altura em que estava a começar a fotografar algumas coisas. Eu fazia essencialmente retratos para a Ed Empresa, era mais isso. Começo a fazer algumas coisas para a Cosmopolitan, aparece uma revista aqui no Norte do Fernando Sá, que era a Night and Style. Eu estava solteiro, achei que era uma coisa gira, ser fotógrafo de moda, se calhar, para conhecer umas pessoas. E então comecei a trabalhar com o Fernando Sá na Night and Style. E eu, na Night and Style, ao fim de um ano ou dois, estava a trabalhar com o Mário Príncipe, o Pedro Ferreira, ou seja, na altura os fotógrafos de moda mais conhecidos do país. E eu, nessa embalagem da Night and Style, que depois a revista acabou por desaparecer, mas ainda trabalhei com eles há algum tempo, agarrada à Night and Style, surge o projeto também da Portuguese Soul. Isto é tudo mais ou menos... A Portuguese Soul aparece passado um ano ou dois, eu começo a trabalhar com a Portuguese Soul, também começo a trabalhar com a Vogue Portugal. Antes da Vogue Portugal eu fiz o périplo, porque antigamente nós tínhamos que fazer um percurso, não é... Hoje é um bocadinho diferente. Na altura nós tínhamos que fazer o percurso, ou seja, fazíamos uns retratos para a Ativa, a Casa Cláudia, depois evoluíamos para uma Cosmopolitan e depois dos retratos que se fazia para a Cosmopolitan, talvez uns retratos para a Elle e depois para a Máxima e depois para a Vogue. E depois é que se começava a fazer editoriais. Porque normalmente os fotógrafos eram testados nos retratos e depois é que a parte editorial surgia depois. Eu ia fazendo editoriais com a Night and Style, a Portuguese Soul e depois vou fazendo editoriais para todas, não é? A Cosmopolitan. Depois faço o percurso todo, ou seja, Cosmopolitan, Máxima, Elle e depois finalmente acabo por chegar à Vogue, em que faço a minha primeira capa em 2011, salvo erro. Quais são as principais diferenças que sentes a passar do fotojornalismo, do olhar de um fotógrafo que é fotojornalista, para um fotógrafo que está a fotografar retratos e que depois faz moda? Há uma diferença? Há uma diferença, mas eu ainda tenho uma influência muito grande de fotojornalismo neste aspecto, que é... Eu sou, digamos que um fotógrafo situacionista, em que eu fotografo muito de acordo com uma determinada situação que aparece. Eu não sou aquele fotógrafo que elabora uma ideia precisa de como é que quer exatamente o decor e as mãos e o gesto. Não é isso. Eu penso muito mais em situações grandes, digamos assim, em cenários grandes, onde depois as pessoas alguma coisa vai acontecer ali dentro. Sim. Há uma ideia, mais ou menos, mas não é uma coisa definida ao detalhe. E então tem muito a ver com qual é a iluminação do sítio onde eu vou, que eu escolho para ir fotografar. Se a iluminação vai para um lado, a minha história vai naquela direção.
Se a iluminação vai para outro, a minha história segue aquela direção. Por isso, ainda trago muito isto do fotojornalismo, ou seja, tem muito a ver com... Não é respeito, mas é uma certa atenção ao que está a acontecer e tentar tirar partido das oportunidades, do momento, daquilo que está a acontecer à minha frente. Quer seja em termos de luz, quer seja... Por isso é que depois o meu trabalho acaba por ser muito eclético, acho eu. Tem muito a ver com a situação, com o que está a acontecer. E pronto, eu acho que isso eu ainda trago muito do fotojornalismo. Mas voltando à tua pergunta, assim mais diretamente, não sei exatamente como é que acontece de passar de fotojornalismo aos retratos. Sim. Mas eu penso que no meu caso foi... Eu não fiz escola de fotografia, nunca estudei fotografia, sou autodidata. E começou já quase um fóssil nisto, não é? Já faço isto há muitos anos. No tempo em que eu aprendi não havia internet, então nós aprendemos nos livros. A transmissão de conhecimento entre fotógrafos não era assim uma coisa muito normal. E então nós tínhamos mesmo que ler. Então eu li sem propriamente uma edição, não tive ninguém. Normalmente quando a gente vai para a escola tem uma certa edição. O professor edita o conhecimento e explica-nos as coisas e diz, isto não interessa, isto interessa, aquilo não interessa. Eu não tive isso, então eu aprendi tudo. Foi tudo que havia, eu aprendi tudo, vi tudo, experimentei tudo, fiz essas coisas todas. Isso depois foi, fotojornalismo, mas depois fui experimentando. E a questão dos retratos vem com uma certa obsessão com a iluminação. E eu muito cedo comecei a experimentar, porque eu gosto de equipamento, eu gosto de máquinas. Eu sou engenheiro de formação, por isso as máquinas... Gosto das câmaras, gosto da iluminação, gosto das câmaras, e acabo por ser um bocado técnico e o meu trabalho reflete um bocado isso. E então comecei a experimentar com luz artificial, logo muito cedo, e a querer fazer experiências, foram correndo bem. Acho que tinha jeito, acho que hoje acabo por ser um bocado conhecido, porque as pessoas ficam bonitas nos trabalhos que eu faço, e então... Tenho um bocado essa forma de olhar ou de querer representar sempre as pessoas de uma forma bonita. E mesmo no fotojornalismo já era... Ou seja, quem eram os fotógrafos que eu gostava? Eram os mais estéticos, ou seja, Sebastião Salgado, por exemplo, que apesar de estar a fotografar a coisa mais horrível, conseguia sempre... ter imagens esteticamente muito bonitas, muito apelativas. Aliás, a grande crítica que lhe era feita era essa, era que ele mostrava a miséria de uma forma estética. Mas pronto, mas isso ficou comigo, é sem querer. Não faz de propósito. O que é que para ti faz uma boa fotografia? Luz, composição e expressão. Tudo isto está muito ligado. E depois as equipas com quem se trabalha também. Sim. Porque o trabalho de moda tem muito a ver com esta construção de vários talentos. É um pouco como ao cinema, não é? Que há várias camadas de talento que se espelham depois no trabalho final. O que a moda tem de encantador é exatamente isso. É essa junção de talentos, de várias pessoas que se juntam para produzir um trabalho. Tu tens uma longa experiência já na moda. De que forma é que vês a evolução da moda portuguesa nos últimos anos? É assim, eu acho que tínhamos que separar em duas vertentes, porque Portugal tem uma dimensão industrial muito forte, não é? Ou seja, nós temos um universo industrial têxtil ligado ao têxtil e ao calçado muito forte, mas não somos assim tão bons a criar marcas. Isso depois reflete-se na nossa atividade, porque é aí que se dá a ligação entre o nosso trabalho e a indústria. E depois existe a parte dos criadores, não é? Eu diria que atualmente estamos todos... acho que a moda não é só em Portugal, acho que a nível internacional estamos todos num género de um impasse. Acho que há uma super saturação de informação na área da moda, e eu acho que isto está-se a refletir naquilo que é o peso e a preponderância da moda como vetor cultural, como vetor de afirmação cultural. Ou seja, a moda neste momento, por saturação, está a perder essa relevância como vetor cultural, como vetor de construção de uma identidade popular, como era no passado, dessa ligação entre a música, o cinema. A moda, digamos que era um ponto de ligação entre estas áreas todas. Ou seja, antigamente a moda era uma coisa aspiracional, as pessoas aspiravam a chegar a um determinado patamar, as grandes marcas definiam um determinado patamar. Isto não é só na moda, é um pouco geral, as próprias televisões, por aí fora, a comunicação social.
E a certa altura caiu-se na tentação de que era melhor baixar ao povo e comunicar a partir daí. O que acontece é que perdeu relevância, perdeu o momento. Houve outras forças que se ergueram para tomar conta desse espaço. E neste caso os influenciadores e toda essa comunidade que apareceu de repente com uma voz muito forte a querer definir uma determinada agenda, e os grandes canais de moda perderam esse momento. E acho que estamos todos a sofrer um bocadinho as consequências dessa questão que tem a ver com tecnologia, a nova tecnologia que nós temos das redes sociais. Começamos agora a perceber também os efeitos perversos a nível da construção das sociedades, da forma como nós nos organizamos politicamente, socialmente. Não sei se as pessoas estão mais satisfeitas com aquilo que temos hoje em termos dessa realidade, porque eu acho que é fácil de se perceber. Imagina o que era antigamente, nós tínhamos uma dose de é dopamina? Serotonina? Agora não sei qual é a hormona. Dopamina. Ou seja, aquele estímulo, nós tínhamos esse estímulo uma vez por mês. Era aquela excitação de vamos comprar uma revista, não é? Vais comprar a revista, vais ver quais são as imagens, quem é o modelo de momento, e aquela revista tinha toda a importância, aquela voz era importante e só aparecia uma vez por mês. Então tu guardavas-te o mês inteiro, não é? Porque os primeiros 15 dias estavas dedicado ao número anterior, depois passavas 15 dias à espera de jejum e estavas à espera da próxima revista. Não é por acaso que muitas revistas até eram intercaladas, saíam em semanas diferentes. E então havia toda essa excitação, toda essa antecipação. Agora não. É diário. É mais do que diário, ou seja... E nós, na área da moda, o nosso trabalho foi muito desvalorizado por isso, porque para quem da minha geração trabalhava para a página... Nós trabalhávamos para a página impressa e as fotografias tinham que ser relevantes. As fotografias tinham que ter um enquadramento, tinham que ter uma história, tinham que marcar um determinado período, tinham que ser uma câmara de eco da sociedade e da cultura daquele momento. E agora não. Agora é para preencher um tempo. É uma coisa apenas para preencher, para marcar presença, para estar ali. E isso é transversal a todas as marcas. Os próprios criadores estão, de certa forma, dependentes desta lógica. E eu acho que o público começa não, quer dizer, já sabemos, está saturadíssimo, até é difícil de escolher, é difícil de selecionar, é difícil de perceber o que é que vai comprar, o que é que não vai comprar, qual é a tendência do momento. Ninguém sabe. Não é? Quer dizer, são N. Qual é, neste momento, a modelo mais relevante? Quem é o fotógrafo mais relevante? É difícil. Ou seja, democratizou-se, mas ao mesmo tempo acho que somos menos livres nesse aspecto, porque as opções são tantas. Engraçado, tinha um professor de filosofia que dizia assim: és mais livre quando entras numa loja de gelados e podes escolher 3 sabores e a loja só tem 3 sabores. Ou a loja tem 50 sabores. Onde é que és mais feliz? Mas só podes escolher 3 sabores. Sim. Onde é que tu és mais feliz? Na 3. Percebes? É um pouco isso. Também estamos um bocadinho a ser enganados, não é? Podes escolher 3, mas só tem 3. Só tem 3. Podes escolher 3, ou seja, os provas todos. Sim. Mas a tua sensação de felicidade é maior, porque não tens a frustração do missing out, do que não estás a provar. A provar, sim. Que é o que acontece hoje. Tu hoje estás sempre a agarrar no telefone, estás a achar que vais perder qualquer coisa, que não vais estar incluído de alguma maneira, alguma peça de informação que te escapou. Ou seja, isto cria, como tudo na vida, quando é em excesso, perde o sabor, não é? Perde o encanto. E eu acho que a moda, de certa forma, tem perdido o encanto por causa disso. Mas sentes que a tua forma de trabalhar teve de mudar, influenciada por estes novos padrões, por estes novos, por exemplo, influenciadores, por este espaço que a moda perdeu? Sentes que a forma como trabalhas, como fotografas, como apresentas propostas, teve de se alterar? É assim, eu tento que não, mas obviamente que temos que nos adaptar. Eu não consigo fazer uma fotografia que eu não acho que pudesse ficar bem num livro. E custa-me ter que trabalhar de outra forma, mas nós somos obrigados a ter que trabalhar de outra forma. Mas como eu trabalho essencialmente a pensar na página impressa, na revista, tenho em mim, e já tive pessoas a dizerem-me que isso é um pensamento muito antiquado da minha parte, não é? Que as imagens têm que viver para além daquele momento, não é? Ou seja, eu espero que pelo menos uma parte do meu trabalho
possa ser apreciado daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, que as pessoas possam olhar e perceber que aquelas imagens representam qualquer coisa em relação a esta fase do tempo em que eu estou a viver, porque senão... É só mais uma foto no É só mais uma feed. foto de uma rapariga a atravessar uma passadeira. Percebes? Que é a realidade 2, não é? A sair da porta, a descer as escadas, a passar na passadeira, a fazer bonitas, obviamente, a luz muitas vezes vem, mas é só isso. Não há mais nada de relevante. E, infelizmente, temos descido nesta espiral de desvalorização dessa importância, e eu acho que em prejuízo da própria moda. Mas dizias há pouco que sentes que a moda está a perder o encanto ou o valor, mas sentes que ainda há espaço para voltar a ter esse valor, ou que já não vamos ter mais? Eu sou moderado, mas eu acho que em certas coisas não sou moderado, porque acho que há coisas que é preciso ter uma certa coragem. Eu, pessoalmente, acho que... Eu ia dizer uma coisa, mas se calhar é melhor não dizer. Aqui não há censura. Eu sei que não há censura, mas não sei como é que isto pode ser ouvido, porque eu conheço tantas pessoas que hoje em dia dependem das redes sociais, é o trabalho delas, é o ganha-pão. Eu acho que nós podemos encarar a realidade que temos hoje como sendo perene, ou seja, isto vai ser, vai ficar, é isto que nós temos e temos que aprender a lidar com isso. Ou acharmos que as coisas não estão bem e que podemos alterar e torná-las melhores. E eu acho que começamos a chegar à conclusão de que há muita coisa que precisa de ser corrigida no universo das redes sociais. E eu sou da opinião, e tendo em conta quem são as pessoas que são donas destas redes sociais e todo o interesse político que está à volta e o aproveitamento político que está à volta das redes sociais, eu sou da opinião de acabar com as redes sociais. Mas, lá está, era isso que eu não queria dizer, mas... Por isso, eu sou da opinião que devia haver coragem para acabarmos com as redes sociais, não digo na totalidade, mas como elas estão montadas hoje. Acho que não é em benefício de ninguém, vemos o que está a acontecer com as crianças, esta adição dos telefones, toda esta realidade que nós sabemos que as redes sociais são feitas, e muitas destas aplicações são feitas para viciar as pessoas, para viciar as crianças. Por isso, obviamente que eu sou parte interessada dos velhinhos, não é? E vão dizer que eu sou o velho do Restelo, e eu entendo isso, mas eu acho que temos que olhar, eu tenho um filho que vai fazer 6 anos amanhã, e acho que temos que olhar para isso com muito cuidado e com muita atenção. Mas, obviamente, na moda também surgiram grandes oportunidades e houve pessoas que tiraram partido dessas oportunidades. E hoje temos vozes na moda que surgiram só por causa das redes sociais. De outra forma, provavelmente não teriam o peso que têm hoje. E isso também nós temos que tirar o chapéu. As pessoas fizeram um trabalho, fizeram um caminho e hoje têm uma relevância grande no meio. E descobriu-se muito talento, descobriu-se muita gente incrível através das redes sociais. Agora, se no longo prazo isso depois se vai revelar benéfico ou não para a indústria no seu global, eu acho que isso é uma questão que temos que merece algum cuidado e alguma atenção. Falando também em transformações que têm tido muito impacto na indústria da moda, como é que a inteligência artificial tem influenciado também o trabalho dos fotógrafos? Porque já vemos vários exemplos, por exemplo, de campanhas, de decisões fotográficas que são feitas exclusivamente com inteligência artificial. Como é que o teu trabalho, por exemplo, pode ser impactado? A inteligência artificial já tem e vai ter cada vez mais impacto na minha área de trabalho. Na minha e em toda a gente, não é? Mas lá está, é das tais coisas que deveria ser bem avaliado antes de ser largado para o público em geral. Devia ser bem avaliado qual é o impacto que isto vai ter nas nossas vidas e se realmente vai ser em benefício de toda a gente e não apenas de alguns. Porque o que é que acontece? Se nós olharmos, e não podemos ser muito inocentes acerca disso, se nós olharmos para a forma como a tecnologia tem se desenvolvido nos últimos 30 anos, vamos imaginar, eu quando comecei a fotografar em filme, em película. E quando surgiram as primeiras câmaras digitais, não sei se as pessoas sabem, mas Portugal foi dos países com a mais rápida adoção da tecnologia digital em termos de imagem. Foi de tal forma rápido que 90% ou mais de 90% dos mini-labs em Portugal fecharam. Tipo, no espaço de 1 ano ou 2 anos, os mini-labs do país todos fecharam.
E isso é sinal de que os portugueses adoram ser inovadores. Eu sei que acontece isso nos telemóveis, acontece isso nos carros elétricos, acontece isso. Tudo que é nova tecnologia, o português gosta de abraçar com grande velocidade. Por isso, a inteligência artificial não vai ser diferente. Com a promessa da inteligência artificial vir melhorar, otimizar a produtividade. E a nossa área tem um problema que é, a nossa área, lá vou eu ser polémico outra vez, é sempre encarada, e foi sempre encarada como um custo e não um investimento por parte da indústria e das marcas. E por isso, se é encarado como um custo, obviamente que as empresas que olham para o nosso trabalho como um custo vão querer o mais rapidamente otimizar esse custo, que é basicamente dizer vão substituir por inteligência artificial o mais rapidamente possível, porque estão convencidos que vão conseguir ter os mesmos resultados, ou até melhores, com custos muito mais baixos. Isso já está a acontecer, já há empresas portuguesas, já tive reuniões com empresas para me dizerem que iam fazer tudo em inteligência artificial, por isso isso é um processo que está já em andamento e em Portugal vai ser super rápido a adoção de ferramentas de inteligência artificial por parte das empresas. Esse processo já está em andamento. Os fotógrafos mais criativos, as pessoas mais criativas, provavelmente, vão-se conseguir manter a trabalhar durante mais tempo, porque, obviamente, aquele cliente que procura um trabalho diferenciado, quer ter um trabalho mais especial e um pouco mais casuístico, que é exatamente nessa área que eu trabalho, sim, que pretende trabalhar ainda com equipas reais. E eu acho que isto vai ser assim, é como o filme, ou seja, teve uma série de anos em que o digital destruiu completamente a indústria e depois, de certa forma, foi refazendo a indústria e hoje tens dezenas ou centenas ou milhares de fotógrafos a nível internacional, ao mais alto nível, a trabalhar em filme novamente e a fotografar em película e vês as grandes marcas, a Kodak e por aí fora, a voltar a produzir película para o mercado. Por isso acredito que isto vai ser um processo, vai demorar uns anos, mas que no final as coisas vão encontrar um certo equilíbrio. Mas eu acho que em Portugal vai ser muito rápido e vai doer muito e vai demorar mais tempo depois a voltar para trás. O ciclo a voltar outra vez a mesma. Sim, mas lá está. Mas também hoje temos uma economia super integrada a nível europeu. Só fica em Portugal quem quiser. Porque existem imensas oportunidades no contexto europeu. Nós também somos muito bons a fotografar para outros, ou seja, nós enquanto indústria, ou tu enquanto fotógrafo, e todas as equipas que trabalham contigo, também prestam serviço e também fazem trabalhos para outras marcas internacionais. Isso também pode ser um ponto onde Portugal tem potencial e onde Portugal se pode desenvolver, ou seja, prestar serviços para outras marcas. Olha, pode, e é uma luta minha de há muitos anos, não é? Porque eu trabalho em Portugal e tenho trabalhado fora o máximo que posso, mas há uma questão muito importante, que é, nós temos que ser um ecossistema. Por exemplo, na produção existem produtoras que estão por trás destas grandes campanhas, que ajudam a organizar o trabalho e a produzi-lo, digamos. Para quem não sabe exatamente o que é uma produtora, sim, mas digamos que é uma empresa, um conjunto de pessoas, uma pessoa, não interessa, que organiza o trabalho e aquilo que vai acontecer no trabalho, arranja a location, arranja o catering, contrata esse, contrata aquele, reúne as pessoas, faz isso tudo. Existem produtoras em Portugal que trabalham com clientes cá ou clientes estrangeiros, mas existe outro formato que se chama service, em que a produtora, de certa forma, é um intermediário de outra produtora e a única coisa que faz é, digamos, uma execução. Não tem qualquer tipo de input criativo, não contrata os criativos, não está envolvida com os criativos. O que acontece é que nós, para conseguirmos ir buscar um cliente estrangeiro que queira vir a Portugal trabalhar com criativos portugueses, nós temos que ter um meio que promova os criativos portugueses. Ora, isso torna-se muito difícil num país que não tem revistas. As revistas que tem não trabalham com os melhores. Isto é polémico que eu estou a dizer, não sei. Mas não trabalham com os melhores. E, na realidade, os melhores da indústria não trabalham com os melhores da indústria. No geral, se tivermos que olhar para a indústria, no geral, os melhores não trabalham com os melhores. Então, fica muito difícil de uma produtora vender o trabalho dos criativos lá fora, se os criativos não são os melhores que o país tem para oferecer.
A revista não potencia os melhores, potencia os que potencia. As revistas não têm dinheiro suficiente porque os clientes não investem nas revistas, logo as revistas não têm dinheiro para contratar os melhores. E isto é uma cadeia, não é? Uma bola de neve. É uma bola de neve, uma pesquisa de rabo na boca, a imagem que nós quisermos escolher para ilustrar isto. Ou seja, nós para conseguirmos para nos podermos projetar no mundo como um território de criativos na área da moda de qualidade, temos que perceber que existem pessoas em fases diferentes de carreira, com capacidades diferentes, técnicas, estéticas, criativas, e que temos que as saber potenciar. E que isso é um trabalho de todos. Toda a indústria tem que estar mobilizada. Porque senão não vai ser possível. Não é de todo possível. Porque vamos estar a atrair os clientes errados, os clientes que possam aparecer, nós vamos estar a oferecer os profissionais errados. Um cliente estrangeiro, se agarrar numa publicação portuguesa, se não vir lá os profissionais que lhe vão dar aquilo que ele procura, não vai funcionar. Pode vir uma vez, mas não vem a segunda. E por isso nós temos que encarar isto como... E não é tão difícil, basta olhar aqui para os nossos vizinhos espanhóis e aquilo que os espanhóis fazem, não é? Não só na moda, mas também em toda a cadeia, no cinema. Tudo, porque tudo é um ecossistema. A Espanha tem grandes fotógrafos de moda, mas eu diria que não são os melhores do mundo. Mas os espanhóis têm uma coisa incrível que é, o fotógrafo espanhol tem a Penélope Cruz para fotografar, tem o Javier Bardem. Ou seja, obviamente, se uma Penélope Cruz chama um Chamaeste, um Xavi Gordo, para fotografar uma campanha da Chanel, que ela é protagonista, é lógico que as pessoas passam a ser desse patamar. E cá não acontece isso. Cá as pessoas saem do país e automaticamente não querem trabalhar mais com portugueses. Querem trabalhar com outras pessoas. É uma coisa muito típica nossa. Muito portuguesa, muito portuguesa. Conceito português. Nós vamos para fora e, de repente, Portugal e os profissionais que estão cá não são assim tão bons. Não servem. E enquanto nós não abandonarmos essa mentalidade, vai ser muito difícil, porque nós não nos puxamos uns aos outros. Nós não nos ajudamos uns aos outros. E eu, quando tenho clientes estrangeiros a vir a Portugal, raramente vêm equipas. Eu meto as equipas portuguesas a trabalhar comigo nesses projetos. Tento meter modelos portugueses, casting português, maquiagem, cabelos, mesmo as publicações que eu faço estrangeiras. Quando vêm a Portugal fotografar, às vezes lá vem um cabeleireiro ou uma maquiadora de fora, porque pronto, não tenho poder, não tenho eu, lá está. O poder, eu só tenho o poder que me dão. Eu tenho poder até a um certo limite, depois a partir de um determinado patamar já não consigo impor isso. Mas também porquê? Porque se eu tiver, é preciso um site, é preciso um portfólio, é preciso tudo. E na realidade as pessoas também não estão muito organizadas a esse nível. Porque não há uma indústria... Repara... Não nos sabemos vender. E não é isso, a indústria... Pensa só nisto. Qual é o cliente... Eu posso dizer da minha experiência, eu não tenho nenhum cliente que me liga a dizer assim, nós estamos a planear esta campanha, eu gostava que o Frederico me mandasse o portfólio. Nenhum cliente escolhe o fotógrafo em Portugal pelo portfólio. Não são escolhidos pelo portfólio. Vão ao site, vão ao Instagram, mas não há aquela coisa de, não, eu quero ver o teu portfólio, eu quero ver que imagens é que te escolhes para pôr no teu portfólio. Porque fazeres um portfólio, eu estou no processo de fazer, já fiz um e agora ando a refazer, tenho que fazer um mais pequeno, porque a minha agente de Itália pediu-me um portfólio mais pequeno, e é dificílimo, mas é importante, porque um diretor de arte estrangeiro, um diretor criativo, quer olhar para o portfólio, quer perceber qual é a visão do fotógrafo, porque é que o fotógrafo escolheu aquelas imagens. Porque é perceber o olhar do fotógrafo. Cá não há esse cuidado, não há essa preocupação. Por isso, se eu tiver que dizer, não, mas olha, vamos trabalhar com este cabeleireiro que ele é incrível. Então manda-me o portfólio dele. Não há, não tem. O site também não tem. Ou seja, é todo um ecossistema e temos todos que lutar pelo conjunto. Nós temos vários fotógrafos portugueses lá fora a fazer coisas incríveis, a fazer coisas muito boas. Mas esses fotógrafos não se relacionam com o país. O mesmo acontece com manequins, o mesmo acontece com stylists, o mesmo acontece... Essas pessoas não se relacionam com o país. Por isso, se nós queremos ter aqui equipas válidas e de qualidade para trabalhar numa plataforma mais internacional, as pessoas têm que se unir. Diga que é só um parênteses. Há uma diferença muito grande da minha geração para a geração mais nova. Atenção, esta geração mais nova é muito mais expedita, está muito mais atenta e já vem com uma mentalidade completamente diferente em relação à forma como se apresentam,
à sua presença digital, à sua presença nas redes sociais. Mas sentes que esta geração é diferente porque está disponível para construir este ecossistema ou porque tem uma forma diferente de olhar para a indústria? Primeiro, eu acho que os miúdos têm acesso a uma informação que nós não tínhamos, não é? Ou seja, eles são muito mais versados em tudo o que acontece do que nós. E vêm com uma lucidez completamente diferente, muito mais internacionais, uma disponibilidade para viajar muito maior, que na geração mais velha não acontecia. E também Portugal ganhou um elan diferente a partir de um determinado momento, não é? Ou seja, com o Cristiano Ronaldo, com essas figuras, que de repente trouxeram uma confiança diferente, e os miúdos hoje não se sentem tão intimidados como a minha geração se sentia em relação àquilo que se fazia lá fora. Hoje não é tanto assim, mas durante muitos anos o que se fazia lá fora é que era bom, o que se fazia cá dentro era sempre uma porcaria, lá fora é que era. E as marcas portuguesas procuravam fotógrafos estrangeiros, equipas estrangeiras e por aí fora. Entretanto, isso eu acho que foi mudando um bocadinho e hoje já é bastante diferente. Eu acho que nós nunca tivemos em Portugal tantos fotógrafos e tão bons como temos agora. Tantos stylists e tão bons como os que temos agora. E tantos cabeleireiros e maquiadores e tantos e tão bons como temos agora. Por isso, nós temos imenso talento, imenso potencial. O que falta é o tal meio de cultura, quando digo isto na perspectiva da biologia, não é? Do vidrinho de Petri. Criar onde as pessoas possam crescer e se desenvolver. Se o meio é pobre e tem poucos recursos financeiros e outros, obviamente que as pessoas não vão poder. Eu sou do tempo em que nós tínhamos uma reunião com um cliente e o cliente trazia-nos um catálogo da Ralph Lauren e dizia-nos: é isto que a gente quer fazer, a referência é esta, mas vamos fotografar agora ali em fevereiro na praia de São Jacinto. Ora, não é possível, não dá, não é? Porque um foi fotografado no Grand Canyon, provavelmente em abril ou maio, no meio da primavera, com um clima fantástico, com manequins do melhor que há no mundo, com uma equipa do melhor que há no mundo, e o que nos estão a pedir a nós é para tentar fazer um milagre em São Jacinto, que é bonito, mas em fevereiro vai estar tudo molhado e a chover, e não é? A gente já sabe como é que é. A esse nível, eu acho que as coisas não mudaram muito. Continuamos a não perceber que há uma distância gigante entre os meios e os recursos que nós temos aqui para trabalhar e os recursos que são postos à disposição pelos colegas lá fora. Se vamos viajar, não podemos contratar a melhor equipa. Temos que poupar na equipa para poder ir para o sítio mais fixe. Orçamentais. Estás a entender? Ou seja, estamos sempre neste equilíbrio de budget. E depois isso não é bom porque tu não consegues desenvolver os miúdos experiência, não é? Quer dizer, de repente aparece um cliente que quer ir fotografar para a África, o miúdo nunca fotografou num contexto daqueles, o cliente provavelmente não vai sentir confiança, não vai querer arriscar, não é? Um cliente internacional, já que estamos a falar de clientes internacionais, porque pura e simplesmente ele não tem nada no portfólio que possa revelar essa experiência de poder chegar a um sítio e fazer uma coisa incrível, dadas as condições. Mas isso é uma dificuldade. Todos os miúdos que me procuram, e eu falo com muitos, e tenho muitos a serem meus assistentes, e eu tento sempre ajudar. Tenho colegas meus mais novos que foram para o Japão, onde eu pus os meus contactos todos que tinha em Tóquio a funcionar a favor deles. Miúdos que vão para Paris, a mesma coisa. Tento sempre ajudar os meus colegas mais jovens. Mas a realidade é que eu digo-lhes, eles têm que viajar, porque aqui vai ser difícil eles desenvolverem-se, fazerem o tal processo. Frederico, se pudesses deixar estes sapatos à porta do futuro, que legado é que gostavas que eles deixassem? À porta do futuro, que legado é que eu gostava que eles deixassem? Sim. Olha, eu viajei muito com estes sapatos. Eu vou dizer outra vez, eu sou do tempo, pareço um velhinho. Parece um velhinho. Mas imagina, eu há 20 anos, ou 25, eu ia para Paris de portfólio na mão. Não, mandar um e-mail era tipo o attachment, o anexo que podias enviar era no máximo tipo 1 mega ou 2 mega, estás a ver? Por isso não podias mandar por e-mail portfólios. A internet estava no início, ou seja, era tudo muito difícil. Então eu tinha que ir fisicamente. E fui, e consegui trabalhar, e fiz coisas. Por isso que seja esse reminder de que faz bem nós viajarmos e procurarmos outras coisas, apesar de nós vivemos num país pequeno e pobre de recursos, de dinheiro, mas muito rico em talento e em capacidade.
que é muito importante viajar e procurar outras realidades, porque essa foi sempre a chave de sucesso dos portugueses. O viajar, o sair de Portugal, o aprender com os outros e depois trazer esse conhecimento para cá, sempre foi a nossa grande mais-valia. E também só o detalhe que era, nós devíamos gostar mais de nós, devíamos gostar mais uns dos outros e sermos mais cooperantes para conseguirmos, em conjunto, sermos mais relevantes na cena internacional, porque talento não nos falta de todo. Obrigada. Nada, o prazer foi meu, muito obrigado. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.